Bom, nós vamos iniciar agora o Sala Bíblica. Para os que estão ingressando ainda e que não conhecem, são os nossos estudos bíblicos da comunidade de fé urbana, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E às terças-feiras nós nos encontramos aqui para iniciar nossos estudos. Hoje a gente tem uma aula especial também, né? A gente tem trazido alguns temas, não diria atuais, porque são temas que a gente já, que a sociedade discute há um bom tempo, mas são temas relevantes também para a nossa perspectiva cristã, para a nossa perspectiva bíblica. Então, eu vou chamar aqui para nossa conversa hoje, para nossa aula, o Josias. Deixa eu só chamar ele aqui. Aí o Josias vai se apresentar para nós e aí nós vamos iniciar uma aula hoje. Oi, Josias, tudo bom? Olá, tudo bem? Aline, né? Prazer. Muito prazer. Você me ouve bem? Ouço bem, tá tudo ok aqui. Então, beleza. Ok. Joia. Tranquilo, então. Agradecer então, Josias, pela disposição, disponibilidade de estar conosco, emprestando um pouquinho dos conhecimentos. E esse tema é muito importante para a gente poder construir, né, a nossa vida cristã em cima desse assunto. Então, agora eu vou deixar com você a palavra, Josias. Por favor, se apresente, fique à vontade. Aí também ministre, né, o tema conosco, né, faça a aula. E aí depois eu retorno no final, quando também você vai poder apresentar os trabalhos que você vem realizando através do Nós na Criação. Tá bom? Aí vou te Isso. deixar à vontade agora e eu retorno logo mais. Maravilha, maravilha. Obrigado, Aline. Obrigada. Até mais. Gratidão. Até mais. Gente, muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente se conheceu por esses dias aí, né? Nos corredores da internet. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Na verdade, eu não trago muitos conhecimentos, eu trago muitos aprendizados para a gente juntar os nossos aprendizados aqui e aí construirmos aí sim conhecimentos, né? Meu nome é Josias Vieira, eu sou cristão evangélico aqui na Igreja Batista em Coqueiral, em Recife. Eu costumo me apresentar como teólogo por formação, ecoteólogo por conversão. A gente vai falar um pouquinho sobre o que seria isso hoje. Sirvo a Deus em alguns espaços, né? Um desses espaços é o movimento nacional Nós na Criação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E hoje a gente tem um tempinho aqui para conversar sobre a relação que a nossa fé tem com a criação de Deus, né? Sala Bíblica, eu gostei demais desse espaço que vocês têm aqui. É muito importante a gente usar essas ferramentas, né? A ferramenta da tecnologia da internet, sobretudo nesse tempo de pandemia em que a gente não pode se aproximar, a gente não pode estar junto como a gente gosta. Então, usar esse espaço é muito importante para a gente. Então, quando falou de sala bíblica, aí vai falar de sala. Com o educador, vai colocar a pessoa no lugar que mais gosta de estar, né? Acho que o segundo lugar que eu mais gosto de estar com as pessoas é a sala de aula. Porque o primeiro é no meio do mato. É com a natureza, nós juntos e juntas coexistindo. Bem, gente, eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar nessa noite, de forma que essa aula eu gostaria muito de estar conversando, né, com vocês. Talvez vocês façam as suas colocações aí, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar todas pelo feed, mas talvez pelos comentários, mas talvez no final a gente possa responder algumas perguntas, então fiquem à vontade. Quando a Aline entrou em contato comigo, eu achei muito interessante o tema que foi Bíblia e Ecologia, né? E isso mexe muito comigo, né? Vou dizer por quê. Dentro dessa minha apresentação, eu disse que eu sou ecoteólogo por conversão. E eu nasci dentro de uma família que já era a terceira ou quarta geração de evangélicos, portanto, eu só não nasci dentro da igreja porque precisava ir na maternidade,
mas eu nasci na beira de um dos principais rios aqui da cidade, e desde muito novo os temas que tangem a criação de Deus, o meio ambiente, a natureza, são muito caros para mim, né? Queria mostrar minha casa para vocês, o quanto de planta que a gente tem aqui. A gente mora com as costas para uma mata, um pedacinho da Mata Atlântica. Agora foi. Me ouve agora? Agora deu. Maravilha, maravilha. Olha, a minha porção mais... Claro, claro. Minha porção mais pentecostal, eu diria que isso é coisa do inimigo, viu? Mas vamos em frente. A gente vai tentando, né? Exatamente. Conhecimento na internet, então a gente vai tentando. Assim mesmo. A gente teve que aprender tudo nesse tempo de pandemia. É verdade. Né? Exatamente. Vamos em frente. Tranquilo. Então, eu dizia que esse tema Bíblia e ecologia nos leva a pensar, talvez, em algumas dicas que a gente possa trazer sobre que tipo de ações podem ser feitas junto à natureza, que práticas a gente pode trazer. E eu teria aqui dúzias de ações, de sugestões que a igreja pode fazer junto à natureza. Mas, antes disso, a gente precisa pensar no que nos leva a pensar isso, no que nos leva a querer isso, né? O que é que nos impulsiona? Qual é a nossa verdade junto à natureza? Como é que a gente olha para essa natureza? Porque quando a gente tende a fazer algo, a gente precisa analisar se isso é algo que faz parte de mim ou é algo pontual, né? E essa reflexão, ela me traz a pensar algumas coisas como a teologia ecológica, né? E quando eu penso nisso, eu penso que a gente precisa cada vez se aproximar mais do que a gente entende por criação de Deus. Então, quando fala Bíblia e ecologia, salta aos meus olhos a necessidade que nós temos de nos encontrarmos dentro dessa grande complexidade de coisas. E aí coisas eu quero trazer só como hipótese, tá? Mas eu entendo esse grande organismo que é a criação de Deus. Por isso eu falo que antes das práticas a gente tem que olhar para onde nós estamos nesse processo. Será que nós estamos olhando para a natureza distante de nós, ela lá e eu cá, ela necessitada de cuidados e eu cuidador? Ou tem outro ponto de vista? E esse outro ponto de vista me leva a pensar que, sendo Deus o Deus da criação, e essa criação a sua narrativa está compreendida ali nos primeiros 12 capítulos do livro de Gênesis, e para isso existe um campo de estudos chamado teologia, que vai entender a teologia daquele momento, entender a teologia daquele discurso, daquela narrativa. Essa compreensão de ser Deus, o Deus da criação, o Deus que se revela em tudo que criou, me leva a pensar em como me relacionar com esse Deus junto com ou na criação dele. Porque a gente vai perceber que Deus ele se relaciona com a sua criação. Não é somente comigo enquanto ser humano, né? Isso começa a colocar para a gente alguns pontos de reflexão bastante intensos, porque vão mexer em algumas certezas que nós sempre tivemos ao longo da vida. Mas vamos analisar o seguinte, né? Quando eu me coloco lá no começo da fala como ecoteólogo por conversão, eu estou falando de um campo de estudos chamado ecoteologia e não teologia ecológica. Por que essa dissociação? Que na verdade nem é dissociação, é mais uma forma de explicar, né? A teologia ecológica talvez falasse de um estudo teológico sobre a criação, ou seja, me colocaria em um lugar e a criação em outro, pensando aí na forma analítica de construir conhecimento, colocando-nos, enquanto teólogos, no lugar do observador e a natureza, a ecologia, a criação de Deus no lugar de objeto a ser estudado.
E quando eu me coloco como ecoteólogo, eu faço esse termo ser inclusive redundante, porque nós precisaríamos ter na teologia já a completude dessa reflexão. A reflexão de que o ser humano é parte de uma criação feita por esse Deus Criador, com a qual ele se põe a relacionar. Criação essa que se relaciona com Deus em louvor. Afinal de contas, a gente vai encontrar no livro dos Salmos, por exemplo, na verdade a gente vai encontrar de capa a capa da Bíblia uma relação íntima de amor desse Deus com tudo que ele criou. Mas eu queria pensar alguns versos aqui, alguns textos, para a gente poder pensar nisso, né? Então a gente tem no livro de Salmos, toda a criação revela a glória de Deus. Em outro lugar, vamos encontrar, no Salmo 24, vamos encontrar que de Deus é a terra e sua plenitude. Esses textos nos fazem pensar que Deus ele não somente se revela para a gente no momento de culto, que Deus ele não se revela para a gente somente naquele nosso momento íntimo com Ele, de devocional, mas Deus está revelado todos os dias, a todos os momentos em sua criação. E eu faço até uma parafrase de um grande teólogo que me ajuda muito nesse processo, um grande ecoteólogo, que é o Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin vai dizer que Deus e o mundo estão abertos um para o outro no relacionamento. E aí é que eu coloco a necessidade de nós começarmos a pensar em uma ecoteologia. Por que eu disse que a ecoteologia é redundante? Porque a teologia já deveria se ocupar de pensar a relação de Deus com sua criação. Mas, grosso modo, na grande maioria das vezes, a teologia clássica ela vê muito mais a relação do ser humano com Deus. Parece apenas essa relação vertical. E a gente, olhando para a Bíblia, a gente vai ver que Deus se relaciona com toda a criação, e olhando para a criação, nós vemos a revelação de Deus. É uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho nas palavras do autor Jürgen Moltmann, um outro teólogo aí, talvez bastante conhecido da maioria. Mas antes vamos pensar sobre essa ecoteologia e por que eu chamo ela de redundante. Eu falei que ela é redundante porque a teologia ela já deveria se ocupar de pensar a relação do ser humano na criação e toda essa criação com Deus. A ecoteologia, ela é uma forma de nós reafirmarmos a necessidade de fazer-se essa relação a partir de tudo que Deus criou e pensar a relação de Deus com tudo que Ele criou. Então, um pouco em etimologia, e aí, como a gente está falando de uma sala de aula, né, então vamos estudar um pouquinho aí a formação das palavras. A etimologia da palavra ecoteologia, ela vem de 3 radicais gregos, né? E esses 3 radicais gregos, por si só, na sua união, eles já dão para a gente uma vastidão de pensamentos. Veja só, se nós separarmos eco, teo e logia, nós vamos entender que a palavra, ou o termo, ou o trecho, ou o pedacinho eco, ele vem como uma tradução do grego oikos. E esse grego oikos é o que origina algumas outras palavras, como, por exemplo, oikomene, que é a palavra que vai gerar ecumenismo mais lá na frente, que trata do encontro de todas as comunidades de fé que buscam esse relacionamento com Deus a partir de Jesus. Então, o oikos, ele é essa partícula grega que traz a ideia de casa comum. Não a minha casa, não a casa onde eu moro com a minha companheira, não a casa que eu moro com o meu companheiro. É a casa que todos e todas nós moramos, humanos e não humanos. A casa comum. Oikos, ou oikomene, traduz-se por tudo criado. Daí também a gente vai ter um desdobramento do cosmos. Cosmos também vai ter esse mesmo significado. Na verdade, oikomene vai ter o significado de casa comum, o espaço criado, partilhado por todos, e cosmos vai ter essa tradução de tudo criado por Deus. Mais à frente a gente vai ter Theo. E Theo,
vai se relacionar com a palavra theos, radical grego, que significa precisamente a divindade, no sentido de verdade ou essência da verdade. E por fim, logia é o logos, é a palavra, o conhecimento, que lá para frente a gente vai ver João dizendo que o logos de Deus encarnou e habitou entre nós. Assim, se nós juntarmos esses três radicais, oikos, theos, oikos, theos, logos, isso mesmo, oikos, theos, logos, nós vamos ter aí, e aí eu me atrevo a fazer uma pequena conceituação, que a ecoteologia, ela se estabelece pela definição de que seria o estudo sistemático da palavra de Deus sobre tudo que criou. Oikos, theos, logos. E o fazer teológico, o fazer ecoteológico, se estabelece pela conexão de Deus, essa divindade soberana sobre todas as coisas, na coexistência harmônica entre toda a sua criação, que revela o Criador. Então eu traria para a nossa reflexão exatamente essa pergunta. Se a gente pretende ter ações na direção dessa natureza, nós precisamos, antes de tudo, começar a pensar na nossa coexistência harmônica na natureza. A nossa coexistência harmônica na criação de Deus. Coexistência no sentido de existir com. Não é existir a despeito de. É existir com. É perceber que a criação de Deus, ela harmonia que ele sonhou lá no princípio de todas as coisas, onde ele começou a dizer faça-se e se fez. Partindo então do princípio que a gente começou a entender agora o que é ecoteologia, ou como se processa o pensamento, ou a gênese do pensamento ecoteológico, porque a gente vai ter uma vastidão de coisa. Eu coloquei inclusive uma colazinha para mim aqui, que é para eu não ceder à tentação de falar demais. Tá? Então, como a gente está falando aqui de uma aula introdutória à ecoteologia, então a gente vai devagarinho para poder chegar em algum lugar com segurança, com tranquilidade. Passando então a esse ponto de que nós entendemos o que é a ecoteologia, como ela provoca a nós mesmos enquanto teólogos e teólogas, e aqui eu estou falando da Igreja de Deus, né? Lembrando aqui um célebre teólogo, o padre José Comblan, ele dizia que a teologia sistemática ela é um conhecimento que precisa ser tratado nos primeiros discipulados. Quando o cristão ele se achega a Cristo. A teologia sistemática ela precisa chegar à mão de todos e todas. Não somente aqueles e aquelas que se dedicam ao estudo teológico, porque assim a gente vai aprender a ler o texto bíblico, aprender a nos aprofundar, a estudar a palavra. E aqui eu traria... Maravilha. Então vamos lá, eu falava que a ecoteologia se estabelece pela conexão, aliás, o fazer ecoteológico se estabelece pela conexão com a divindade, ou seja, com Deus, o Deus acima de todas as coisas, na coexistência harmônica entre toda a sua criação que revela o Criador. E aí a pergunta era, mas onde é que isso acontece? Ou onde é que isso precisa acontecer? É no mundo que precisa acontecer. É no mundo que precisa acontecer essa coexistência tal que revele o Criador em sua soberania. Uma boa tradução para o pensamento de reino de Deus é a soberania de Deus na totalidade das coisas. A gente vai ver o reino de Deus revelado, vemos Deus na totalidade das coisas. E isso quer dizer também na nossa relação, na criação dele. Só que a gente, enquanto povo
cristão, mais precisamente evangélicos, e aí eu falo isso, como eu disse no começo, eu teria nascido dentro da igreja se não precisasse ir para uma maternidade, né? Nós temos um problema com a palavra mundo, né? A gente tem uma dificuldade para entender que a nossa fé, ela se operacionaliza no mundo, né? A nossa fé que se relaciona com esse mundo criado por Deus. Como? Se a gente tem esse problema, como é que pode? E eu digo mais, a gente tem esse problema porque a gente lê isso na Bíblia, né? E aí eu trouxe 2 textos aqui para a gente poder refletir sobre por que nós temos essa dificuldade de pensar no mundo como sendo o lugar da operacionalização da nossa fé, né? O primeiro desses textos é 1 João, capítulo 2, versos de 15 a 17. Texto muito conhecido nosso, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, gente, nessa mesma Bíblia, inclusive como texto do mesmo autor, a gente lê um outro texto, lá no capítulo 3 aí do Evangelho de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagino que os irmãos e irmãs aqui já tenham feito essa reflexão e entendam do que eu estou falando, mas não custa lembrar. É sempre importante a gente reler, porque o Espírito, ele renova-se e renova para a gente sua palavra. E a misericórdia é toda manhã, e a gente aprende todo dia, mesmo que a gente leia o mesmo texto. E aí a gente tem no mundo evangélico, a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente olha para o... Massa. Vamos lá. Então o que acontece é que eu fui lá buscar com os mais velhos, né? A gente, aqui no Nordeste, a gente tem muito... imagino que no resto do Brasil também, e sobretudo eu que tenho uma ancestralidade aí negra, indígena, a gente ouve muitos mais velhos, e eu fui ouvir os mais velhos. E aí fui perguntar a esses meus irmãos, meus pastores, olha, como é que a gente se relaciona com isso? Se em um momento na Bíblia a gente tem o texto dizendo que a gente não deve amar o mundo, nem o que no mundo há, e o que eu estou vendo no mundo é o que está aqui posto, que está plantado, né? Que está aqui materializado, que eu vejo, que eu pego. Mas em outro momento a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo. Que crise é essa? Que se quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e Deus amou o mundo, então quer dizer que o amor de Deus não está nele mesmo? Veja a loucura. E aí o teólogo começa a estudar, e aí ele, não, peraí, mas talvez no grego a gente tenha ali uma palavra diferente para mundo e para mundo. Não é, meus amigos mais velhos? É não, a palavra é a mesma. É cosmos. Aí eu endoidei, né? Porque se a palavra é a mesma, o conceito vai ser o mesmo. E aí a gente esquece uma coisa muito importante. Nas línguas antigas, nas línguas mais antigas, onde se encaixa aí o grego, o hebraico, babilônico e tudo mais, elas têm uma coisa, uma peculiaridade muito interessante, que o que dá sentido ao significado da palavra não é a palavra ipsilitre, não é ao pé da letra, mas é o contexto onde essa palavra está inserida. E aí a gente vai perceber que quando João está falando que não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ele está falando de uma realidade composta, estabelecida, construída, distante de Deus. É esse mundo, esse sistema mundo, que traz como premissas o que agrada somente a mim, a concupiscência da carne, aquilo que chama a minha atenção em detrimento dos outros.
A soberba da vida, aquele apego pelo material, aquele apego pelo meu conforto, pela minha casa arrumada, pela minha casa coberta, sem saber que para minha casa estar coberta, houve toda uma impermeabilização do solo e a chuva não entra na terra e alaga os lugares mais baixos da minha cidade. A água não chega nos lençóis freáticos e esses não abastecem os aquíferos. E aí a gente tem falta d'água. Para a comida chegar na minha mesa, na verdade, a comida que chega na nossa mesa é produto da agricultura familiar, tá certo? Mas para haver riqueza de alguns, é necessário desmatar o cerrado. Aí pertinho de vocês, no Mato Grosso. E desmatar o cerrado significa, sabe o quê? A falta de água em São Paulo, Brasília, a seca no sertão. O cerrado, ele é a caixa d'água do Brasil. Quem estudou, lembrar um pouquinho de geologia, geografia geológica, vai lembrar que as raízes das árvores do cerrado, elas são maiores do que a copa das árvores. Isso faz com que a chuva ela penetre no solo, alimente os lençóis freáticos e distribua água para o continente latino-americano. Então, quando eu tenho uma seca de 7 anos no sertão, isso não é normal, isso não é natural. Isso é crime ambiental, porque no cerrado houve desmatamento e a água não está chegando lá. Então, quando eu faço reflexão sobre qual é o mundo que desagrada a Deus, é o mundo em que poucas pessoas têm muito e a maioria dos outros, não somente pessoas, mas todos os seres humanos e não humanos, têm nada ou quase nada. Quem muito fala sobre isso é o Papa Francisco, na sua carta Laudato Si. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, leia, é um bom texto. Mas o texto, o momento em que João vai falar do que Deus amou o cosmos, ele está falando daquele cosmos que lá em Gênesis ele olhou e disse assim, é muito bom. É muito bom. É muito bom porque há uma relação harmônica onde não falta e nem sobra. Todos têm tudo. À medida em que uma árvore produz um fruto, outro ser tem alimento. À medida em que uma determinada folha, um determinado ser morre, o solo é realimentado. E assim o ciclo da vida no seio da criação de Deus acontece. Então a gente precisa entender a diferença entre mundo que desagrada a Deus, um mundo onde há avareza, onde há concupiscência, onde a individualidade ela impera, o amor do Pai não está, e um mundo onde floresce a vida, onde os nossos povos indígenas, por exemplo, chamam de ninho vital. É onde tudo funciona harmonicamente. E nessa perspectiva, eu comparo a natureza com aquele homem lá de Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Quando a gente não entende que o mundo ao qual Deus ama não é o mundo dos seres humanos, mas o mundo onde os seres humanos fazem parte, quando a gente não entende isso, a gente faz da natureza o nosso almoxarifado, onde a gente vai buscar as coisas para o nosso prazer, para a satisfação do nosso desejo. E aí eu comparo a natureza com aquele homem de Lucas capítulo 10. O homem que foi surpreendido por assaltantes no caminho, ele foi espancado, foram-lhe tiradas todas as suas riquezas, todos os seus bens, todos suas riquezas, está faltando a palavra, meu Jesus. Mas tudo que era seu foi tirado, lhe espancaram e o deixaram semi-morto no caminho. Eu faço aí uma analogia com a natureza. Se nós olharmos, no decorrer da história, nós passamos por um processo que um autor chamado Max Weber chama de desencantamento do mundo. É quando se tirou do mundo a presença de Deus.
e tratamos a natureza como coisa. E aí a exploração desse mundo, que a gente hoje tem um uso para essa palavra muito mais romântico, a palavra é desenvolvimento, mas o conceito de desenvolvimento, no seu princípio, não o que nós temos agora, no seu princípio, o conceito de desenvolvimento trazia a ideia de dominar a natureza para explorar. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Lá em Lucas, Jesus falando para aquele outro homem, ele dizia: quem é o outro? Tentava explicar para aquele homem quem era o seu outro, né? E ele explicou que aquele homem foi surpreendido, foi espancado, foi expropriado dos seus bens, foi deixado quase morto, e passou um sacerdote, né? Passou um pastor, um dos meus... Vamos lá. Então Jesus, ele tentava explicar quem era o outro para aquele homem que foi deixado no caminho. Se era o sacerdote, se era o levita, ou se era aquele samaritano, que era a última pessoa que um judeu esperava que pudesse ajudar um judeu, né? O samaritano era ninguém para os israelitas, né? Aliás, para os israelitas, qualquer outro que não fosse israelita era ninguém, né? Porque para fora do povo de Israel, os demais povos eram tratados como cães, literalmente. E se fosse samaritano, aí, meu amigo, aqui não era ninguém mesmo. Mas foi esse samaritano que foi lá e cuidou daquele homem. Curou suas feridas, né? Atou suas feridas, pôs remédio, pagou uma estalagem, deixou pago lá tudo que ele mais pudesse consumir. E a pergunta hoje é: se nós compararmos a natureza àquele homem que hoje ela tem sido absurdamente explorada para atender aos desejos dos seres humanos, ela tem sido expropriada de suas riquezas, porque só se olha para o que se tem ou embaixo da terra enquanto minério, enquanto pedras preciosas, ou na água que pode ser vendida, e recentemente nós tivemos aí a privatização do saneamento, ou o ar, né? Então, toda a natureza ela é vista como recurso. E não é assim que Deus ele enxerga. Porque se nós virmos a natureza como recurso, nós estaremos no mundo que 1 João capítulo 2 apresenta. Mas se nós estivermos entendendo a natureza como o lugar ou como esse organismo do qual nós fazemos parte, aí a gente entende a natureza como sendo esse mundo que Deus amou a ponto de entregar seu filho. Então, quem seria o próximo da natureza? Esse chamado é feito para a gente. Esse chamado é feito para a gente enquanto igreja. Enquanto igreja não denominacional, né? Enquanto corpo de Cristo. Nós somos chamados a sermos o próximo da natureza. Aquele povo que se levanta para profetizar e dizer: assim diz o Senhor, sobre tudo que tem sido feito com a criação. Com a proposta de que outro mundo é possível. Isso nos causa algum incômodo, porque nesse processo de caminhar dentro do mundo que está posto, a gente se acostumou a essa vida tranquila que a gente leva. A gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem que nós temos que nos contentar. Mas eu não vi Isaías, Jeremias, Abacuque, Amós, Oséias, Jesus se contentar com o mundo que estava posto. Ao contrário, eu vi esses homens se levantarem, principalmente Jesus, levar até as últimas consequências a missão do reino de Deus. E quando eu coloco que outro mundo é possível, é porque eu convido para que nós possamos enxergar para além desse mundo que está posto.
Porque se a gente continuar pensando em mudanças dentro da estrutura que nós estamos, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Quando, na verdade, o convite de Deus para nós é que nós observemos que é possível outro mundo. Um mundo diferente. E esse mundo está bem descrito lá em Levítico, capítulo 25, no Jubileu. No Jubileu, onde havia tempo para plantar, tempo para colher e tempo para a terra descansar. E descansar não era somente a terra ficar parada. A terra iria descansar, mas os animais iam se alimentar, os pobres iam se alimentar. Havia justiça para com aqueles e aquelas que estavam em débito, trabalhando por metade do salário e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala que o mundo é possível, a gente vê isso em Levítico, a gente vê isso em Isaías, a gente vê isso em Lucas, a gente vê isso em João, a gente vê isso em Pedro, a gente vê isso em Apocalipse, analisando que nós somos convidados a um constante incômodo, como vem apresentar Paulo no capítulo 6, verso 4 da Carta aos Romanos. Porque ele nos convida à novidade de vida, não ao contentamento, não à acomodação. Quando ele fala de novidade de vida, é que as coisas elas não precisarão e não serão mais do mesmo jeito. Veja o que está acontecendo com a gente na pandemia. Uma pandemia que está sendo vivida exatamente por conta da exploração da natureza. Não é um vírus criado em laboratório, não é uma bomba biológica. Eu achava no começo que podia ser uma arma biológica, aí fui estudar, mas é um vírus que já existe há muito tempo em determinados organismos, em determinados ecossistemas, mas o problema é que nós invadimos e desequilibramos os ecossistemas, e aí acontece coisas como essa. Acontece coisas como a praga de gafanhotos, que estava aí na Argentina, no sul, mais aproximando-se do sul do Brasil. E aí Paulo nos convida ao incômodo, à novidade de vida por sermos batizados em Cristo Jesus. E é nesse movimento que a gente faz uma reflexão, e agora eu caminho aí para o nosso amigo Jürgen Moltmann, sobre o que ele pensa quando ele vai falar da teologia natural. Ele traz a teologia natural, coloca o Concílio Vaticano I, depois ele vai falar do protestantismo ortodoxo, e ele diz que existe um conhecimento natural e um conhecimento sobrenatural de Deus. Aquele, o natural, provido do livro da natureza. Este, o sobrenatural, no livro das Escrituras. E aí Moltmann vai nos convidar a, olhando para esse mundo criado por Deus, que a gente precisa se entender como parte, que a gente precisa se entender como o próximo desse mundo que está sendo explorado. Moltmann vai colocar a teologia natural e a teologia da revelação. A teologia natural é o que hoje eu vos apresento como ecoteologia. É a teologia que vai ser encontrada na criação de Deus. E a teologia revelada é o que está escrito, que foi revelado pelo Espírito Santo. E ele nos convida a fazer uma reflexão, ao longo do livro aí, Experiências da Reflexão Teológica. Moltmann vai colocar que, em determinado momento, a teologia natural ela é pressuposto para a teologia revelada, ou teologia da revelação. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer com isso? É que nós vamos fazer, o nosso fazer teológico, a partir da literatura, a partir do texto bíblico, do texto sagrado, ele precisa ser construído com base naquela revelação de Deus na sua criação. E aí lá para as tantas ele vai mostrar que isso se inverteu. Que a teologia natural, ela agora é alvo da teologia da revelação. Ou seja, nós teríamos que fazer o nosso
construir o nosso fazer teológico para alcançar aqueles status de equilíbrio na criação de Deus. Então, eu trago esse pensamento do Bultmann aqui para que isso comece a fervilhar na sua cabeça, né? Hoje, esse nosso encontro é um encontro de provocação mesmo, né? Eu costumo dizer que eu nunca trago facilidades para os nossos grupos onde eu converso. Eu trago provocações para que a gente possa entender que o lugar que nos está confortável não é o lugar onde a gente precisa ficar. A produção do conhecimento, ela se dá no incômodo. Ela se dá quando a gente se depara com a dificuldade, com a problemática. Então, como ser igreja vivendo ecoteologicamente? É tendo a teologia natural, ou seja, a ecoteologia, como pressuposto para o meu fazer teológico olhando para a literatura? Ou é fazendo com que o texto revelado me leve a buscar o equilíbrio no ecossistema criado por Deus, no cosmos criado por Deus? Sendo uma coisa ou outra, meus irmãos e irmãs, a busca é pela soberania de Deus na totalidade das coisas. Então isso transcende, isso atravessa o meu consumo, os meus desejos, os meus apoios e como eu enxergo o mundo onde eu estou. Porque se eu achar que é natural o uso de agrotóxicos, que vão fazer com que nós tenhamos no Brasil, nos próximos 30 anos, um aumento de 50% nos casos de câncer e autismo, eu preciso refazer a minha reflexão quanto à relação na criação de Deus. Se eu achar que é normal, ilhas de 2.000 quilômetros quadrados de plástico sobrevoando, navegando pelos oceanos, se eu achar que isso é normal, é tranquilo, só porque não me atinge, eu preciso repensar o lugar da minha fé na criação de Deus. Se eu pensar somente em mim, eu estou localizado naquele cosmos onde o amor de Deus não está. Mas quando eu penso em mim como parte do todo criado por Deus, aí eu me encontro dentro do cosmos que Deus amou. E aí, partindo já para o final, eu quero trazer uma das coisas que nos levam a pensar tão distante da criação de Deus, que é a leitura mal feita de um texto do nosso amigo apóstolo Pedro, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso do 1 ao 17. A gente costuma ler esse texto muito parcialmente, né? A gente costuma ler esse texto até o momento em que ele diz que o mundo vai ser destruído pelo fogo. E aí isso nos leva a criar uma verdade na cabeça da gente, no senso comum do evangeliquez, que não preciso, então, atuar junto à natureza, já que vai ser tudo destruído. Por que eu vou me preocupar com isso? Deixa destruir mesmo, é até melhor, porque Jesus volta logo. Já ouvi tanto isso. Mas a Bíblia diz que só o Pai sabe a hora que ele vai voltar. E Pedro nos ajuda a refletir sobre isso nesse texto. Porque ele diz que, olha, se vocês estão achando que Jesus está demorando a voltar, é porque Deus está agindo com benevolência. Deus está sendo longânimo com vocês e conosco. Porque ele sabe do que a gente faz e ele não quer nos pegar de surpresa com as calças na mão, ou de vacilo, ou de degradando a criação dele, porque ele nos quer conduzir a uma nova criação, não a outra criação. É a novos céus e nova terra, não outros céus e outra terra. Tem um teólogo amigo, que é o Timothy Carricker, que ele tem uma fala muito interessante. O Tim, como carinhosamente, é muito triste mesmo, a gente escuta isso direto. Como eu carinhosamente chamo ele, Tim vai dizer que é o seguinte, olha, Pedro nesse momento, ele faz uma analogia com o dilúvio, quando Deus destruiu tudo e a arca aterrizou, ele desaterrizou, né? Porque
estava navegando para cima dos montes, né? Então ela aterrissou. E aí com aquele sotaque americano dele, é uma onda. Quando a arca aterrissou, ela não aterrissou em outro planeta, não. Ela não aterrissou em outro mundo, não. Ela aterrissou aqui. E a partir dali, a Terra foi se renovando. E com esse processo de renovação, Pedro faz uma analogia quanto ao que acontecerá escatologicamente, né? Veja que aqui a gente saiu de teologia da criação, passamos por sistemática, conversamos um pouco ali com a missiologia, agora estamos na escatologia. Uma aula quase um seminário hoje. Quando Pedro vai falar escatologicamente sobre o fim das coisas, o fim dos tempos, ele vai abordar exatamente esse momento do dilúvio, que foi a renovação na criação de Deus. O mesmo acontecerá adiante. Então, por isso a gente precisa sim olhar para o que virá, para que nós possamos estabelecer a nossa relação no hoje. Ora, se a Jerusalém celestial ela será de justiça, eu tenho que praticar a justiça hoje. Se os céus e a terra serão renovados e tudo será limpo, como Isaías coloca no capítulo 11, né, que a corça caminhará com o lobo, com o leão e tal, então eu tenho que praticar isso hoje, não degradando. E isso nos leva a pensar a partir do lugar onde nós estamos. Esse lugar chamado Brasil, que esse nome traz algumas reflexões para a gente, que degrada meio ambiente, que chacina populações, nos faz dar mais um passo, que aí eu não vou trazer hoje por amor ao juízo dos irmãos e irmãs, mas isso nos alimenta para dar mais um passo no estudo da ecoteologia, que seria a ecoteologia decolonial. E aí, numa próxima vez que a gente puder conversar, aí a gente traz uma reflexão aí dentro desse pensamento ecoteológico decolonial, que vai pensar a partir do lugar onde nós estamos. Quero agradecer demais aos ouvidos e corações dos irmãos e irmãs, chamar minha irmã Aline aí, para a gente bater esse papo final. O meu cronômetro ele já rodou aqui muito, eu acho que eu passei até do tempo. Não, tá ótimo. Muito obrigada, viu, Josias? Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente nesses últimos minutos, antes da gente partir para o final mesmo. Maravilha, maravilha. Falo sim. Deus ele tem me levado a fazer muitas coisas que eu tenho me apaixonado cada vez mais, né? Como eu falei, eu sirvo aqui na Igreja Batista em Coqueiral, onde a gente tem uma relação muito próxima com a criação de Deus, porque aqui perto da gente, para além da mata que eu falei, que é aqui no quintal de casa, nós temos um rio aqui também que está quase morto. Chama-se Rio Tigipió, e o rio ele sofre muito com dois problemas muito graves, que é passar por um lugar onde se instalou um polo industrial, ou seja, os dejetos das indústrias vão para dentro do rio, e também o déficit habitacional na cidade do Recife, na cidade de Jaboatão, na cidade de São Lourenço, que são as cidades por onde esse rio passa, o déficit habitacional é muito alto, como em todo o Brasil, né? Hoje no Brasil a gente tem 8 milhões de pessoas desabrigadas, desculpe, 6 milhões aproximadamente de pessoas desabrigadas, mas temos 8 milhões de imóveis desocupados. E não dá para entender um troço desse, né? Aí essas pessoas são obrigadas a morar literalmente dentro do rio. Ou seja, com as pessoas morando dentro do rio, faltando educação, faltando coleta, para onde vai o lixo? Para dentro do rio. O próprio rio. Onde vai o esgoto? Para dentro do rio. E aí construiu-se um projeto aqui entre a igreja, nossa igreja, o instituto da nossa igreja, as igrejas ao redor, chamado Rio Limpo Cidade Saudável. Então eu sou voluntário nesse projeto, na parte de educação ambiental e ecoteológica, né? Para além desse projeto, é bem legal, assim, já está indo para o 4º ano, muita luta, mas algumas vitórias aí, Recife, a gente conseguiu reunir um abaixo-assinado de 14 mil assinaturas. Cortou tua fala um pouquinho. É em Recife o projeto, né? Tá me ouvindo? Do projeto, exato.
14 mil assinaturas, estou lhe ouvindo agora. Agora eu tô. Conseguimos fazer esse abaixo-assinado, fizemos algumas, assim, conseguimos que, junto com as associações, as organizações de base comunitária, outros movimentos que se aliam ao projeto, que já estão aí há mais de 30 anos nessa luta, nós conseguimos algumas dragagens no rio, que possibilitou que durante 2 anos não houvesse enchentes, porque aqui as enchentes, quando acontecem, elas acontecem para torar, como a gente diz em Recife, né? Para torar mesmo, porque a água sobe, cobre as casas, gente morre, se perde tudo, é uma aflição. Assim, incontáveis vezes, eu e os irmãos entramos rio adentro, com água no pescoço, para salvar as pessoas, salvar as coisas, abrigar na nossa igreja, enfim. É uma luta anual e constante. Aí tem esse projeto é um grande responsável pela minha caminhada ecoteológica, né, porque é nessa necessidade que a gente vai precisando mergulhar, né, no entendimento de qual é a intenção de Deus para a sua criação. Sim. Paralelo a isso, eu mantenho aí um canal no YouTube e um podcast por nome Ecoteologia Decolonial. Então, quem tiver interesse aí, escutar um pouquinho mais sobre o que eu falei hoje e o que tem para frente para a gente conversar, é só ir lá no canal, se inscreve lá, fazer o blogueirinho agora, né? Isso. Se inscreve lá no canal, curte os vídeos, que é muito importante, mas também se inscreve lá no podcast, que é mais novinho, a gente está colocando lá uma série de lives que a gente fez com o pessoal da saúde coletiva na Universidade Federal de Pernambuco. Foi muito bom. Legal. Tivemos muitas conversas boas lá. Então, no podcast e no canal estão lá disponíveis. E tem o movimento Nós na Criação, que aí é onde meu coração está, né? É a nossa caminhada diária. Nós estamos aí em alguns estados do Brasil. Vou chamar o Josias novamente para a gente encerrar. Que deu o tempo do Instagram e aí ele corta, mas já estamos nos agradecimentos aqui no finalzinho. Deixa eu ver se o Josias entra. Aí, a gente consegue, em nome de Jesus. Ele encerra quando tá perto de completar 1 hora de live, mas vamos finalizar aqui. Pois é. Mas vamos finalizar agora aí. Então, eu falava do Nós na Criação, né? Então, o Nós na Criação é um movimento que começou como um grupo de estudos aqui em Recife, exatamente para dar suporte ao projeto Rio Limpo Cidade Saudável. E aí nós começamos com um grupo de jovens aqui, e aí no ano seguinte, começamos em 2017, no ano de 2018 fomos provocados a treinar outros facilitadores pelo Brasil. No ano de 2019, a gente caminhou bastante com todo mundo, 18, 19, e aí no ano de 2020 nós começamos com a postura de movimento nacional, porque já tinha bastante gente envolvida, e aí a gente configurou-se enquanto movimento, e aí eu estou coordenador do movimento, eu sou fundador junto com alguns irmãos e irmãs, e tem sido muito bom, né? Porque o Nós na Criação, ele partiu de grupo de estudos para um movimento que atua com os grupos de estudos nas igrejas, na igreja local. Por exemplo, se aí o pessoal na Urbana tiver interesse em fundar um grupo Nós na Criação, é só mandar o toque para mim, que a gente vai fazer inclusive uma formação agora em agosto, né? E a gente vai auxiliar, caminhar, pastorear, mentorear esses grupos. Estamos com os núcleos de estudos, nós atuamos também na área de políticas públicas e na área alimentar e crescimento comunitário, né? Entendendo aí a alimentação como sendo um caminho de mudança, né, para a realidade que a gente vive. Então, o nós é nós, né? No encontro que a gente percebe o sopro do Espírito. Então, é esse movimento que está no respirar da gente, e Deus surpreende a gente todos os dias com o que Ele vem fazendo, né? Eu agora represento Nós na Criação na coalizão evangélica pelas mudanças, pela justiça climática,
né? É uma coalizão na América Latina, um encontro de organizações na América Latina que a gente tem se organizado para fazer uma grande rede para que a igreja ela possa caminhar nessa reflexão na criação de Deus. Então, tem sido um desafio grande e louvo a Deus por esse desafio, por ele poder contar com a gente. É isso, minha irmã. Parabéns Um pouquinho pelo das coisas trabalho. aí. Eu falo muito. Não, imagina, tem muita coisa bacana que você falou. Parabéns pelo trabalho, por todo esse trabalho. Achei muito legal Gratidão. a ideia de grupo de estudo em igreja, né? A gente quase não vê Isso. esse hábito nas igrejas, né? Um estudo para além da Bíblia, né? Lógico, envolve a Bíblia, mas vai além também. Com ela, né? Exato, Isso, muito bacana isso. Com as duas revelações que Multman falou, né? A revelação natural e a revelação. Aliás, a teologia natural e a teologia da revelação. As duas juntas. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho. É isso. Que vem realizando aí em Recife. Gratidão. Depois, se você puder, Josias, me manda o link do seu podcast e do canal do YouTube. Vou mandar. Isso, eu mando para o pessoal do Urbana, que a gente tem grupo também no WhatsApp para divulgar. E muito obrigada maravilha. por ter se disponibilizado, por estar com a gente nesse momento, ajudando, enfim, dividindo todos esses conhecimentos que acho que é muito importante, né? A gente tem que pensar em meio ambiente a partir da perspectiva bíblica, e o que você trouxe para a gente de conhecimento com certeza somou muito para a gente poder atuar na prática, experimentar na nossa vida cristã, na nossa vida de fé. Muito obrigada mesmo. Que bom. Desculpa os problemas de internet, né, que acabam acontecendo, mas foi muito bom ter você aqui dividindo com a gente. E quem sabe numa próxima a gente se encontra pessoalmente, né, no Urbana ou em Recife, para poder continuar crescendo esse trabalho com o meio ambiente, né, e trazendo mais conhecimento. Tá bom? Se Deus quiser. Contem comigo, estou à disposição. Quando precisar, quando quiser, é só chamar e a gente pode dar continuidade, que tem muito pano para manga para a gente conversar. Tá? Vou te mandar os links lá, inclusive do Nós. Por favor. Vamos te acompanhar lá no YouTube e os trabalhos que você tem feito, que tem muita coisa legal, gente. Quem puder, segue, acompanha, para a gente continuar aprendendo sobre esse assunto que é tão fundamental, né? Obrigada. Joia. Deus bendiga vocês, gente. Um abraço. Gratidão. Muito obrigada. Tchau.